sobre o equipamento. Os requisitos dos equipamentos. Tem na resolução 798. E o que eu trouxe para vocês aqui não tem nada da minha mente. Sobre os equipamentos. O equipamento tem que ser aprovado pelo Inmetro. Tem que ser aprovado em verificação metrológica inicial. E aí, na resolução 798, nós tínhamos a verificação do equipamento periódica, a cada 12 meses. Mas veio a resolução 804 e alterou, né, a resolução 798, que estabeleceu que ele tem que ser aprovado pelo Inmetro. Então, nós temos 3 itens: ser aprovado pelo Inmetro, verificação metrológica inicial, e ser aprovado pelo Inmetro ou entidade por ele delegada em verificação metrológica periódica, de acordo com a regulamentação técnica metrológica vigente. Nesse item, a 798 determinava a periodicidade de 12 meses. A resolução 804 veio e alterou a resolução 798. Falou que tem que existir sim a verificação periódica, mas deixou para que fosse feita de acordo com a regulamentação técnica vigente, metrológica vigente, que normalmente é estabelecida pelo Inmetro. E pelo Inmetro, o que nós temos aí é a portaria 544 de 2014, que traz o prazo de 12 meses. Então, apesar da alteração da resolução 804, nós ainda continuamos com o requisito da verificação do equipamento a cada 12 meses, certo? Mesmo não tendo na resolução 798. Então, a portaria do Inmetro, ela complementa aí a resolução 798, alterada pela resolução 804. Os requisitos técnicos o equipamento tem que registrar a velocidade medida do veículo em quilômetros por hora, registrar a contagem volumétrica do tráfego, registrar a latitude e a longitude do local da operação e possui tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres. 2 observações. A ausência de qualquer um desses requisitos gera nulidade do auto de infração? Em tese, uma vez que a resolução 798 traz requisitos mínimos, ela gera a nulidade do auto de infração, se não forem observados os requisitos técnicos do equipamento. Aí eu chamo a atenção do que eu destaquei para vocês, registrar a latitude e longitude do local da operação. Eu não tenho certeza absoluta do local da operação. De repente eu recebo a notificação da autuação e vem um local, mas eu quero checar se realmente a fiscalização foi feita naquele local. Principalmente quando for radar portátil, equipamento portátil. Se o equipamento passou a ter a obrigação de registrar a latitude e longitude, eu tenho que ter acesso a essas informações. Tudo que eu falei antes sobre o requerimento, protocolado no órgão, solicitando as informações, vale para isso aqui. Eu quero ter acesso a essas informações. Porque vocês vão perceber, conforme o artigo 2º, ou daqui a pouquinho nós vamos chegar lá, que o requisito da notificação da autuação e da penalidade de multa também foi alterado. Na notificação, nós não temos a obrigatoriedade dessas informações. Mas como é um requisito técnico mínimo que o equipamento tem que registrar, eu posso, por meio de requerimento, solicitar essa informação no órgão. Pode ser que, de repente, eu consiga verificar a eventual irregularidade. São requisitos mínimos e o órgão tem que fornecer. O ato administrativo é público. Isso aqui envolve todo o ato administrativo na elaboração da autuação,
desde o momento em que a administração se propõe a fiscalizar até a sua execução, ela tem que cumprir todos os requisitos formais, inclusive os requisitos obrigatórios técnicos que a resolução estabelece para os equipamentos. A inobservância de qualquer desses requisitos, em tese, pode gerar a nulidade do auto de infração. Sobre a questão do erro máximo do equipamento, o artigo 8º, para a caracterização de infrações de trânsito de excesso de velocidade, a velocidade considerada para aplicação da penalidade é o resultado da velocidade medida pelo instrumento ou equipamento pelo erro máximo admitido previsto na legislação metrológica em vigor. Então, a velocidade não é aquela constatada pelo equipamento. Tem que existir um desconto do erro máximo previsto. E a tabela de desconto está no anexo 3 da resolução 798, que em média dá ali 7%, tá certo? Então, se o cidadão, se o equipamento registrou a velocidade em 107 km, se eu não me engano, descontando 7 km, que é o erro máximo nesse período, a velocidade considerada vai ser 100 km por hora. Aí nós temos o anexo 3 para verificar. Aí vem a pegadinha. Se vocês observarem a resolução 798, lá no artigo 9º, ela traz o requisito de validade do auto de infração e elenca uma série de situações. E, eventualmente, nós verificamos que a resolução 804 veio e excluiu quase todas as informações que constam aqui no artigo 9º da resolução 798. Então, na resolução 798, nós tínhamos no artigo 9º, para sua consistência e regularidade, o auto de infração e a notificação de autuação, além do disposto no CTB, que se refere ao artigo 280, e na legislação complementar, devem conter, no mínimo, as seguintes informações. Então, o artigo 9º aqui da resolução 798 trazia imagem com a placa do veículo, velocidade regulamentada para o local da via em km por hora, velocidade medida do veículo no momento da infração, velocidade considerada, já constatada a margem de erro metrológico em km por hora, local da infração, onde o equipamento está instalado ou sendo operado, identificado de forma descritiva ou codificada, data e hora da infração, identificação do instrumento ou equipamento utilizado, mediante numeração estabelecida pelo órgão, data da última verificação metrológica e números de registro junto ao Inmetro e de série do fabricante do medidor de velocidade. Deixa eu ver se tem mais. Então, se quem está me acompanhando verificar, o artigo 9º traz uma série de informações necessárias para que nós tenhamos condições de verificar a regularidade da autuação. E aí o que aconteceu? A resolução 804, a resolução 804 alterou o artigo 9º, que passou, então, a ficar com a seguinte redação, a constar a seguinte redação, artigo 9º, para sua consistência e regularidade, o auto de infração de trânsito e a notificação de autuação, além do disposto no CTB e na legislação complementar, deve conter a imagem com a placa do veículo. Pura e simplesmente, só isso. Ainda, o parágrafo único. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve dar publicidade por meio do seu site, antes do início de sua operação, da relação de todos os medidores existentes em sua circunscrição, contendo tipo, número, tal. Então, assim, nós temos toda uma informação que o órgão tem que disponibilizar no seu site. Se não for no site, como eu mencionei, nós vamos fazer o requerimento. Em tese, já caracteriza uma irregularidade. Mas se não for no site, nós vamos fazer o requerimento para o órgão de trânsito,